Olá, eu sou o Charlie Osten, mestre Mamalu, e você está aqui no canal do Amurlin Sage, também conhecido como canal da Egrégora de Shiloma. Eu dou boas-vindas a você neste vídeo. Hoje eu venho publicar mais um vídeo da série em preparação da Altana Celestial, e hoje o subtítulo é Fusão dos Planos. Fica aqui a referência, a dica de você checar os vídeos anteriores para você conseguir acompanhar a construção de pensamento, se eu posso assim chamar, com base no que a gente já falou nas outras ocasiões dentro dessa série. Não é a primeira vez que é falado nesse canal, pessoal, de que, de certa maneira, nunca existiu dimensões. Isso, por exemplo, foi muito comentado dentro do material, dentro da série de 10 vídeos do material pago da Guanila Boreal. Por sinal, esses episódios, uma vez, outrora pagos, agora estão sendo disponibilizados gratuitamente aqui no YouTube. Sempre às sextas-feiras, ou às 20 horas, ou às 22 horas, pelo horário do Brasil. Então você só precisa checar na sexta-feira. Chegou na sexta-feira, você checa aqui no canal em qual dos dois horários vai estar sendo publicado o episódio daquele dia. E no final de julho teremos aí 2 episódios seguidos. O episódio 9 numa sexta, que se não me engano será a última sexta de julho, e o episódio 10 já no dia seguinte, no sábado, provavelmente no mesmo horário. Então, nesse material pago, a gente fala muito de que nunca existiu dimensões, mas por causa da dificuldade do ser humano, mesmo aqueles que já se aprofundavam na espiritualidade ou trabalhavam com a espiritualidade, havia uma permissão das consciências maiores para que a gente se referisse ao mundo extrafísico através dessa hierarquização do mesmo, dividido em dimensões: quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. E aí, tanto na Guanila como no material da Altana Celestial, que foi um outro evento pago do canal, como em vídeos aqui do nosso canal do YouTube, foi mencionado que com o início da Altana Celestial, as dimensões iriam deixar de existir. Existiria apenas uma única grande coisa, um único grande plano espiritual da Terra, e não só da Terra, indo para além das imediações espirituais do planeta Terra, formado por todas as outras camadas que anteriormente eram taxadas e definidas como dimensões. Na verdade, novamente aqui é meio, não sei se eu poderia chamar de um pleonasmo, uma, uma repetição de maneira diferente da mesma coisa, porque não é necessariamente que todos esses planos ou essas dimensões deixariam de existir. Elas deixariam de existir, na verdade, só dentro da nossa percepção, porque, como já colocado aqui, elas nunca existiram. Então, na verdade, não é que elas vão, eu poderia dizer, empiricamente ou energeticamente deixar de existir, porque algo que nunca existiu não pode, então, deixar de existir. Ele precisa existir primeiro para sair da existência. O que vem acontecendo da Altana para cá é que nós não estamos, a nossa consciência vai conseguir olhar para todo esse mundo espiritual super variado, imenso e diverso, sem catalogá-lo, sem organizá-lo, sem aprisioná-lo conceitualmente na nossa linguagem didática e educacional anterior, que era comumente aí a utilização da explicação das dimensões. Então, assim, eu faço esse grande passeio para dizer que, se você quiser falar, as dimensões deixaram de existir, não está totalmente errado. Mesmo que, vamos dizer, espiritualmente não era isso que estava acontecendo. Para você existiam, era assim como você se referia ou como você se localizava no plano espiritual, se você ia fazer projeção astral, e tá tudo bem. Agora não há mais essa necessidade, você vai conseguir se localizar no plano espiritual de outras maneiras. E para aqueles que quiserem dizer, agora a gente simplesmente não vai chamar mais esse mundo espiritual, não vai chamar mais esse mundo espiritual de uma série de camadas, nós vamos olhar para ele pelo que ele sempre realmente foi, está tudo bem também, tá? Ambas as colocações, ambas as maneiras de olhar para isso estão ok. Agora,
Isso daqui estabelecido, a gente precisa falar sobre a fusão de planos, porque o que acontece principalmente na primeira percepção trazida, de que era aquela, existiam dimensões porque a minha percepção espiritual só enxergava as diversas partes do mundo espiritual da Terra dessa maneira, dividida em vários pacotes ou orbes. Ah, e agora essa percepção vai se esvaindo, ela vai saindo de mim e daqueles que estão preparados. E agora eu consigo ver o mundo espiritual sem, vamos dizer, barreiras, pontes ou muros, espiritualmente falando. Nesta primeira visão, isso começa a trazer um efeito na nossa vida pessoal. E não só para quem organizava o seu entendimento da espiritualidade nesses termos, mas mesmo para aqueles que sempre acharam que o mundo espiritual ele é irrestrito, não importa qual nível dele ou qual região dele. Eles também vão experienciar essa fusão de planos, que é o real ou todo objetivo desse vídeo. Eu vou começar a mencionar isso brevemente para vocês. O que é essa fusão de planos então? Então assim, o que eu quero estabelecer? Há duas grandes maneiras de olhar para o mundo espiritual da Terra e para os mundos espirituais superiores que vão para além dos da Terra. Na verdade, esses mundos para além da Terra estão, vamos dizer, vou usar aqui para um fim didático a expressão, esses planos mais superiores estão sedimentados ou assentados em cima dos da Terra. Se a gente fosse falar aí em questão de verticalidade, ou geometria, ou espacialidade no mundo espiritual. E assim, o que acontece agora? Então, a partir dessa ideia vertical da coisa, de que planos espirituais menos evoluídos, ou não necessariamente menos evoluídos, mas que agregam ali, abrigam ali espíritos ou entes ou consciências menos evoluídas, vão estar mais no rodapé ou mais na parte de baixo, e você, conforme vai subindo essa verticalidade, vai entrando nos planos mais excelsos, mais esclarecidos, iluminados, como você queira colocar. E aí, eu vou trazer esse didatismo dessa verticalidade ao falar de mundo espiritual, porque o mundo espiritual obviamente não está construído nessa construção mental que a gente está utilizando aqui para fins de entendimento da maioria assistindo, para vocês visualizarem exatamente o que é essa fusão de planos. Novamente, é difícil fazer esse vídeo porque, como a gente vai falar de planos se fundindo, se o entendimento maior é de que esses planos nunca existiram como sua própria coisa, divididos a parte um do outro, apenas se comunicando. É difícil, mas tá acontecendo, mesmo que não seja através da empiricalidade da coisa. E com isso o que queremos dizer não importa se faz sentido ou não. Os efeitos eles são visíveis e muitos de vocês os estão experienciando internamente ou ao seu redor. E por isso que meio que cai por terra ou meio que cai assim no desnecessário a gente escolher uma didática, uma metodologia que abarque toda a visão múltipla sobre o que está acontecendo. Vamos pegar uma, mesmo que ela própria tenha as suas dificuldades construtivas, mesmo que ela própria tenha as suas limitações em representar o todo do que estamos a falar, porque com ela eu consigo dar um fio da meada para vocês, e com esse fio da meada dá para vocês terem pelo menos uma breve ideia do que está realmente acontecendo. Então, eu fiz esse desenho, espero que vocês consigam observar na tela. Então, assim, vamos falar antes da Altana, tá? Antes da Altana, não só esses supostos planos ou dimensões espirituais estavam organizados verticalmente dentro da consciência inconsciente da humanidade, como também isso que as pessoas gostam de chamar de espiritualidade estava dividido em várias camadas. Tá? Então eram como assim, uma camada sentada na outra. Então vamos supor, por exemplo, que você, eu até pus aqui eu vou pegar até a caneta. Vamos supor que você, tá vendo aqui? Você é essa bolinha aqui, tá? Você teve um acordar espiritual nessa faixa espiritual,
tá? Nessa encarnação, você veio nessa faixa, tá? Então na hora que você teve o acordar espiritual, tudo que você podia acessar sobre a espiritualidade estava conectado com esta faixa aqui, tá? Ou estava assentado nessa faixa. Então, assim, é muito louca essa questão do acordar, pessoal, pelo seguinte. Porque você tem um acordar espiritual. A gente usa a expressão acordar espiritual. E alguns entendem, olha, acordou para a espiritualidade inteira. Não. Você acordou pela espiritualidade que está disponível, ou para as partes do que chamamos de espiritualidade, que estão disponíveis no nível de consciência e energia no qual você estava quando o acordar aconteceu. Ou no qual você alcançou mesmo inconscientemente nesta vida, ou no qual você trouxe já da outra vida. Então, o acordar espiritual, eu acho meio, talvez, incompleta essa expressão, acordar espiritual, porque você não está tendo um acordar espiritual. Você está tendo, acho que a expressão certa seria um acordar de alma, tá? Porque, assim, você nunca vai conseguir acordar totalmente, espiritualmente falando, porque sempre haverão, dentro dessa nossa didática, camadas espirituais acima de você, camadas abaixo, camadas para os lados. Então, assim, não dá para acordar pela metade, sabe? O acordar aqui, ele pronuncia um processo completo, é definitivo, é pontual. Então, assim, se você só tem acesso a isso daqui, tá vendo? Você está acessando apenas uma estria, uma linha de tudo que a espiritualidade pode ser, e poderia ser dentro de tudo que pode abrigá-la nos diversos níveis que existem nesse planeta. Então você acordou aqui. O caminho da espiritualidade, gente, é sempre para frente, ou como alguns diriam, dentro dessa verticalidade, para cima. Então aqui você começa a subir, tá vendo? Pelas camadas, tá? Então você começa a subir pelas camadas, né? Sempre para cima ou para frente. Logo, logo você vai, você vai aqui alcançar outra camada, que é essa aqui do desenho. Quer ver? Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você era católico. Você teve um acordar espiritual enquanto fazendo parte do catolicismo, tá? Então o catolicismo tá aqui. Certo? Você vai então sair desta linha de energia aonde tem o catolicismo, essa parte da espiritualidade, que é o catolicismo, que não necessariamente precisa ser a religião organizada, tá? A religião católica romana, tá? E deste ponto aqui, você está alheio para outras camadas da espiritualidade que talvez organizadas nessa verticalidade estariam abaixo do catolicismo, não em questão de importância, em questão de organização, de enumeração das camadas. Então você sai daqui e você vai subindo para cá, e você vai atingir a outra camada, e você vai subindo para cá, e você vai atingindo a outra camada. Então assim, era vertical e reto a coisa antes da Altana Celestial. Você não ia ter acesso ou contato, tá, permanente e eu poderia usar a palavra não só permanente, mas relevante com outras camadas da espiritualidade planetária que você já acessou em outras vidas e que talvez em relação ou na organização da evolução pessoal, ou seja, da sua pessoa, feita pela sua alma, estariam abaixo de em qual nível de energia você acordou nessa vida. Então isso é o que acontecia antes da Altana Celestial. Ou seja, não tinha como, por exemplo, tem aqui o exemplo aqui do lado, de você fazer o caminho inverso depois do acordar espiritual. Subiu aqui até uma terceira camada de energia e você começar a descer. Ou voltar para camadas que você já passou em outras vidas, ou nesta vida em particular. Outras camadas da espiritualidade planetária que não são só uma religião em si. Abrigam vários credos, crenças, religiões, grupos, práticas, o que quer que seja. Então, era sempre do ponto onde você estava para cima. Tá? E aí, o alvo era chegar aqui, no nível crístico. No nível crístico, onde tudo isso que estava dividido em camadas verticais vira uma coisa só. Na verdade, não vira uma coisa só. Você não faz mais diferenciação de tudo isso que se atravessou em camadas, em etapas, como sendo coisas em si, coisas à parte uma da outra, tá? Coisas que não podem ser contrastadas.
Porque assim, você só pode fazer contraste com duas coisas que são iguais, tentar achar um contraste, tá certo? Só que aí veio a Altana, tá? E antes de eu falar da Altana, o que é importante você entender? Aqui, vamos entender também, antes da Altana, como que tava as camadas de energia do planeta, tá? As camadas que abrigavam o entendimento, o conhecimento, a energia reunida para ser usado para toda a espiritualidade planetária. Elas estavam divididas, por exemplo, ó, nessa faixa aqui vermelha, né? Religiões originárias, tá? Religiões originárias. Então, todas as religiões originárias do planeta, toda mínima organização de um credo com ritualística, com que envolvesse vestimenta, que envolvesse produção de conhecimento, qualquer mínima organização dessa natureza que predata, tá? Lemúria, Lemúria e Atlântida estaria aqui nessa camada, religiões originárias, tá bom? Nessa camada aqui a gente vai ter as religiões de matriz africana, tá? O pessoal não sabe, mas as religiões de matriz africana são mais antigas até do que o hinduísmo. Olha que incrível, isso quer dizer que realmente, né, a primeira coisa mais remotamente parecida com uma religião no planeta não começou lá na Ásia ou na Índia, começou realmente no que viria a se tornar o continente africano. Sim, tô falando aqui de candomblé, tô falando aqui de umbanda, tá? De outras expressões de fé e religiosidade também vindas da África, tá bom? Então tá tudo aqui. Tá? Aqui também nas religiões originárias vai ter o hinduísmo, vai ter o hinduísmo, vão ter as seitas conectadas com o hinduísmo, tá? Mas dentro dessa camada de energia aqui, tá? As religiões de matriz africana são ainda mais antigas, assim, por um triz do que as religiões ali que acabaram formando os vários credos ou sistemas que bebem ali da fonte principal que é o hinduísmo, tá bom? Aí aqui nós vamos ter uma segunda linha, que são as religiões com o advento do Cristo, tá? Porque o advento, já houveram vários Cristos no planeta, tá, gente? Mas o Cristo que foi escolhido para ser utilizado como referência para toda a história planetária, na sua linha planetária oficial, é o Cristo Jesus, é o Yeshua ben Joseph. Então, tudo que começou ali por volta da época do Cristo, e após a morte dele e o início ali das comunidades cristãs até agora, o tempo moderno, estão aqui nessa linha. Religiões com o advento do Cristo, ou a partir do advento do Cristo. Então, assim, esta linha aqui, que eu usei aqui em cima de exemplo, que seria a sua linha pessoal, é na banda de energia que você está quando você tem um acordar da alma. Pode muito bem, no seu caso, ser essa linha aqui, tá? Religiões do advento do Cristo. Se quando você teve um acordar, você estava dentro de uma religião organizada ou se identificava pelo menos como uma, tá bom? E aí nós temos a terceira linha, espiritualidade da pós-modernidade, tá? Essa espiritualidade da pós-modernidade é a espiritualidade que vai começar ali a aparecer em meados da década de 50 no século passado. É a espiritualidade da pós-modernidade, onde a gente já começa a ver um movimento das pessoas ainda se apegarem a certos credos, manifestados, publicados, incentivados, mantidos avivados pelas instituições formais, pelas instituições onde muitos desses credos foram organizados, mas sem a pessoa precisar continuar a manter o entendimento da atualização da mesma para com estes pela fonte, por uma fonte única, ou seja, sem a pessoa precisar ter ou um contato direto ou manter o seu contato avivado com a religião que um dia pregou a estas sobre este. Isso quer dizer o credo. E aí a gente vai ter várias instituições educacionais também nos últimos
50, 60 anos, que vão fazer um papel de ensinar as pessoas espiritualmente, sem precisar você estar dentro de uma estrutura que relembra minimamente o de uma religião, sem ter todos aqueles sinais que tica para você na lista de que isso é uma religião. A gente vai ter aqui também na espiritualidade da pós-modernidade o reaparecimento de vários ashrams, tanto, né, no Oriente quanto aqui no Ocidente, tá? E aqui é muito legal, nós temos também uma banda de mareamento, tá? Que é essa linha azul. Eu chamo isso aqui de banda de mareamento. Por quê? Tá? Isso aqui não é em si uma linha de energia fixa, que a gente observava antes da Altana Celestial. Ou seja, ela não é tão fincada, ela não é tão nítida, ela vai aparecer no perceptório de pessoas olhando para esta em situações específicas. Então ela é diferente dessas outras daqui, que estão bem fixas e não podem ser mudadas, por assim dizer. Essa banda de mareamento, onde você também pode ter tido um acordar espiritual dentro desta, é uma faixa de energia que não é bem uma névoa, mas é assim, é quando uma pessoa tem um acordar espiritual, e na hora que ela tem esse acordar, ela até poderia estar em uma dessas faixas específicas aqui. Mas na hora que ela acorda, a produção de energia que acabou originando este acordar é tão grande que ela se desvincula da linha de energia na qual ela estava. Linha essa que presumia um certo número de credos, religiões ou rituais espirituais energéticos que se abrigavam naquela linha. E aí do nada essa pessoa nesse acordar, ela passa a estar meio que pipocando em todas as outras linhas. Não que ela vá assim exatamente para cada uma dessas outras linhas conscientemente ou por um movimento físico de sair de um lugar geográfico e ir até o templo religioso que faz parte de uma religião que está em uma dessas linhas específicas, não. Meio que naturalmente ela vai acessando coisas, até através de intuição e outros meios metafísicos que não estão conectados com apenas uma linha em particular ou com uma religião ou credo em particular pertencente a uma das linhas. Então, eu falo dessa banda de mareamento, que geralmente são aquelas pessoas que têm cada vez mais um número crescente dessas pessoas durante o acordar espiritual, que você vê que elas consomem de tudo. Então, assim, elas consomem as vertentes espirituais dos mestres do Ocidente, que no geral vão vir ali do lado da Europa Oriental, tá? Que hoje já migrou para os Estados Unidos, né? Que, por exemplo, vai ser Mãe Maria, um Saint Germain, tá? Mas elas também consomem coisas do Oriente, tá? Da Ásia, vai ter os mestres das linhas espirituais shivanínicas, né? Essas linhas shivanínicas todas as linhas ou vertentes espirituais conectadas com o hinduísmo, ou que tem um pezinho ali no budismo, ou no shintoísmo, tá? E ao mesmo tempo, elas vão entrar em todo tipo de técnica e metodologia energética. Muitos de vocês se encontram nessa banda de mareamento. Eu digo, é fascinante depois de um certo tempo, mas é confuso também, porque é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, você consumindo um monte de coisa e não sabendo também identificar de onde cada coisa está vindo e como todas essas se conversam. Muita gente na espiritualidade fica presa nessa banda de mareamento, como eu gosto de chamar, que é essa linha azul aqui, tá bom? Fica preso e aí essa linha ela cria um vício também. Porque você já constrói o seu acordar a partir da noção de que eu sempre tenho que saber um pouco de tudo. De que eu preciso saber um pouco de tudo, que eu não posso estar preso a nada. E porque aí você tem essa noção ilusória de que você está livre. Quanto mais você saber, quanto mais você não se prender a nada, você estará livre. Mas não, isso daqui te atrasa no processo. Porque você logo do início, você precisa equilibrar muitos fluxos de energia, todos muito fortes, e sem você ainda ter a maestria para isso, e você ter desenvolvido as capacidades espirituais para fazer isso, tá? E às vezes, sem você ter o contato com o seu corpo sutil espiritual, para ele fazer a correta discriminação entre as informações que vem das várias linhas. E sem essa capacidade de acessar esse corpo espiritual, que você não vai ter aqui no acordar espiritual, tá?
você vai começar a ver as linhas entrarem em choque, porque você não vai conseguir ver a não aparente, mas uma vez observada, aí sim, muito aparente, similaridades entre todas essas vertentes apenas usando terminologias e linguajar e ritualísticas que externamente parecem muito diferentes uma das outras. Então, isso aqui é uma perda de tempo. Tem muita gente ainda na espiritualidade achando que tem que saber de tudo, tá? E não é necessário você saber de tudo porque você continuar evoluindo. Mas assim, eu expliquei como eram as coisas antes da Altana. Aí o que aconteceu depois da Altana? Olha aqui. Eu dividi o desenho até aqui, tá, gente? Que eu fiz uma outra linha aqui, ó. Vou passar até um pretão aqui. Ó, esse pretão é só para separar, tá? Ó, daqui para cima é antes da Altana. Depois da Altana, e veja, né, nessa parte de cima aqui eu dividi as linhas em pretas, em azul e vermelhas. Depois da Altana, olha o que começou a acontecer. A verticalidade acabou. As linhas vermelhas que aqui, ó, na primeira metade do quadro estavam embaixo, e se você acordou aqui, você não quer voltar para elas, agora ó, começaram a andar, se movimentar e subir para essas aqui, que são as pretas, que eu passei de vermelho aqui, tá bom? O nível crístico, olha, ele começou agora a englobar todas as linhas. Ou seja, em qualquer nível você acessa o nível crístico agora. Não é mais uma corrida, por assim dizer. Eu não sei se isso fica claro. Eu acho que uma maneira melhor de demonstrar isso, imagina, você acordou aqui, tá? Vamos supor assim, vamos supor que você teve 10 vidas. Em cada vida você quis experienciar uma religião diferente, tá? Então, assim, teve uma vida que você quis experienciar o cristianismo, vamos pôr 5 vidas. Teve uma vida que você quis experienciar o cristianismo, aí na outra vida, o cristianismo, assim, vamos dizer, o mais oficial, né? A cristandade, Igreja Católica Romana. Aí na outra vida você quis experienciar o mormonismo, aí na outra vida você quis ser, sei lá, dos Amish, nos Estados Unidos. Aí na quarta vida você quis ser, sei lá, um xamã, né, do xamanismo, e nessa quinta vida aqui você, sei lá, tinha um pezinho lá numa igreja pentecostal, não sei, um exemplo, tá? Pra você, tá empacotado em 5 camadas. Antes da Altana, você nunca ia voltar lá pro catolicismo, porque você já passou por essa fase de evolução. Seria apenas aqui da igreja pentecostal, onde você teve o acordar espiritual, para cima, para frente. Você não iria experienciar o que você já experienciou nas outras vidas. Tá bom? E engraçado, quando a nossa alma organiza a nossa evolução dessa maneira, a ideia que fica, a impressão que fica, e se ficar tava tudo bem também, é de que você saiu, isso, assim, particular de cada um, tá, gente? Não é uma verdade universal. Para você, ou para o exemplo que eu tô dando aqui, tá bom? Por algum motivo, o catolicismo seria inferior à quinta experiência que você teve na quinta vida, tá? Que seria a igreja pentecostal. Nesta organização específica feita por uma alma em específico, entende? Por algum motivo você tinha que ter aprendido primeiro sobre o catolicismo para você se mover pelas outras 3 camadas, outras 3 religiões e chegar na pentecostal. Por algum motivo na evolução da sua alma, pentecostal teria que ser a última experiência e por isso, em certo sentido, a superior. Porque é a última que veio, a que demorou mais para chegar, porque teve que ter o suporte das outras 4 experiências religiosas em 4 outras vidas, entende? Às vezes, para uma outra pessoa católica, vai ser a vida em que ela vai acordar espiritualmente. E as outras religiões que ela passou antes seriam, então, nesse sentido, inferiores nessa encarnação atual, porque aconteceram em vidas passadas. É sempre a vida presente que é presente em relação a essa estruturação linear que terá preferência em relação às outras, ainda que na multidimensionalidade está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então era assim, você nunca mais ia ter contato, por exemplo, se você encarnou na Terra logo lá no início, onde começou a ter as religiões de matriz africana, você nunca mais iria atravessar uma religião de matriz africana para poder ascensionar. Era assim antes da Altana. Com a Altana, todas essas linhas começaram a se mexer. Então você estava aqui, ó, aí você estava subindo para chegar aqui, essa experiência espiritual estava aqui, ó, uma terceira mão, e aí começou a Altana, o que começou a acontecer?
Ó, as camadas de baixo começaram a subir, as que estavam aqui no meio começaram a descer. Aí você estava aqui, e aí uma camada que você já passou em 3 ou 4 outras vidas começou a te alcançar na sua subida em direção ao nível crítico, às vezes até ultrapassou você. E aí do nada você se vê revisitando coisas que você revisitou em outras vidas, ou que você experienciou espiritualmente mais cedo nessa vida. E aí te dá uma confusão. Você fica pensando, gente, será que eu tô retrocedendo? Porque eu tô voltando para coisas que, assim, eu entendo o valor espiritual delas, eu entendo porque existe essa crença, esse credo, essa organização religiosa, o que quer que seja, mas não faz mais sentido para mim. Mas isso está sendo trazido de novo para mim. E eu tô tendo que utilizar recursos desses outros níveis, ou dessas religiões, ou grupos que estão nesses outros níveis, tá? Então, assim, está tudo bem, tá, pessoal? É porque é a fusão dos planos, tá? Os planos de energia, não estou falando de orbe de existência, os planos de energia, cada um deles que abrigavam um certo número de credos, religiões, experiências metafísicas, multidimensionais, espirituais, eles eram meio fixos na gravidade. Eu tô falando a força da gravidade mesmo, aquela que os cientistas ensinam. Com o início da Altana Celestial, a gravidade ela tá perdendo força em certo sentido, em vários âmbitos. Ela tá liberando o poder dela de atração, de manter as coisas presas, fixas num certo lugar. E isso inclui até mesmo essas camadas de energia que eu tentei explicar aqui de maneira bem longa e talvez bem redundante nesse vídeo. Então, como a gravidade está liberando essa pressão, essas camadas estão podendo passear e atravessar outras camadas e ultrapassá-las e ficar no mesmo nível. Então, assim, se você estiver passando pela experiência de estar vendo várias manifestações espirituais ou religiosas chegarem na sua vida, algumas que você talvez até tinha o preconceito, falava, isso é inferior, isso está lá atrás no meu caminho. Quem pratica isso não se ilumina, ou quem pratica isso, assim, isso daqui não é uma prática, um credo de um mestre ascenso. Saiba, você não está vendo a coisa, digamos, da maneira mais sábia. Então agora tudo se conversa. Na verdade, tudo sempre se conversou, mas cada um no seu quadrado. Agora tudo se conversa. Todos os níveis podem passear para os espaços aonde um nível, vários níveis estavam afixados. Nada vai ficar mais retido num certo espaço metafísico, que pode ser tanto empírico quanto abstrático. E é muito bacana ter essa ciência, tá? Então, se você perceber a sua pessoa se descobrindo dentro de novas práticas espirituais, dentro de novos conhecimentos energéticos, se sentindo chamado para isso, pode ser necessariamente que é a hora de você ir para esse caminho, porque agora esse movimento dos planos de energia permitem isso. Ou não fique confuso, não tente, sabe, discriminar no sentido de isso eu não posso fazer mais, tá? Não é você que decide. Se isso passar a fazer parte da sua bolha energética de experiência, porque as camadas estão passando pela sua bolha, deixa vir, como também depois você vai ter que deixar ir, tá? Então tá tudo bem, tudo isso que está acontecendo, mas isso vai trazer muita confusão, porque você não vai mais conseguir organizar a sua evolução, os aprendizados e passos que você atravessou linearmente, dos menos importantes para os mais importantes, dos mais inferiores para os mais superiores, dos já ultrapassados para os que ainda precisam ser ultrapassados. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo.